Gestão financeira em startups. Startups demandam algum nível de organização administrativa e financeira desde o início, desde os primeiros desembolsos, ainda na fase da ideação ou do discovery, quer dizer, da descoberta do problema que vai ser atacado. Nem sempre essa organização administrativa e financeira é bem resolvida desde o início. Na verdade, é possível que isso nunca seja resolvido logo de cara, a não ser quando há no time fundador alguém com bagagem específica nessa área. Em algum momento, essa área dos bastidores da empresa terá que ser tratada. Talvez quando entrarem os primeiros recursos de investidores ou quando o quadro de pessoal começar a demandar um melhor nível de organização dos processos. Ou talvez quando alguns erros de questões administrativas e junto à equipe começarem a incomodar. Entra em cena, então, na startup alguém para cuidar dessas questões administrativas e financeiras, cuidar dos processos burocráticos, cuidar da parte chata, na verdade, que dá trabalho, mas que precisa ser feita. Mas também para gerar indicadores sobre o desempenho do negócio, para estruturar processos, organizar fluxos de informações que subsidiem a gestão no dia a dia, inclusive auxiliem na eficiência em algumas áreas. Em algum momento, ainda no início do ciclo de vida da startup, é incorporado ao time uma gestora ou um gestor administrativo financeiro para cuidar de uma diversidade de processos internos, liberando o tempo e a energia de quem até aquele momento estava cuidando disso, possivelmente um dos fundadores, mas aumentando consideravelmente a qualidade da execução dos processos e das informações geradas a partir deles, sobre o desempenho das atividades e dos negócios. Considerando então o ingresso dessa pessoa, possivelmente com o título de líder financeiro, gestor administrativo financeiro, ou talvez head financeiro, veja que não estamos nos referindo ainda a CFO ou CFO, quero dizer, o Chief Financial Officer ou o diretor financeiro da empresa, porque daí nesse nível agregam-se algumas responsabilidades estratégicas de maior impacto organizacional. Estamos considerando o ingresso ou alocação de alguém para cuidar da parte financeira e administrativa. Então, quais os papéis que esta pessoa, que essa gestora ou esse gestor deverá desempenhar na startup? É sobre isso que vamos tratar, sobre essas principais responsabilidades da gestão financeira e administrativa em uma startup, no primeiro terço do seu ciclo de vida. É fundamental reconhecermos que estamos falando de muito mais do que as demandas operacionais, administrativas e financeiras. Claro que há uma contribuição muito significativa a ser dada na estruturação do negócio, na descrição das trilhas de monetização, na materialização das oportunidades vislumbradas para a empresa. A visão aplicada de negócios, típico da gestora ou do gestor financeiro e administrativo, é fundamental desde o início da startup e ao longo dos seus vários ciclos de discovery, desenvolvimento e pivotagem. Fique ligado nesse vídeo, acompanhe até o final, identifique os papéis de destaque que você, desde hoje, já desempenha ou pode desempenhar na empresa onde atua. Veja ainda indicações de leituras e de outros conteúdos relevantes para a sua autonomia profissional. Eu sou Marcelo Girão, esse é o canal Controleria, qualificação máxima em gestão financeira e administrativa empresarial. Faça parte da comunidade de Controleria e assuma o protagonismo financeiro e administrativo na sua empresa, na startup ou nas empresas onde você atua. Assuma a liderança da sua carreira de controller empresarial. São 3 os grupos de responsabilidades tipicamente financeiras e administrativas em uma startup. É possível que nem todas gerem tarefas no dia a dia ainda, por exemplo, pode ser que a empresa ainda não esteja faturando, esteja em fase pré-operacional. Mesmo assim, os processos relacionados a isso já precisam começar a ser desenhados. Já é necessário que você, controller, participe das discussões do produto para tratar de como e em que momento a receita será reconhecida. Ou seja, estamos apenas exemplificando por enquanto. Veja que você já tem um papel fundamental a desempenhar em relação ao faturamento do negócio, mesmo estando o produto ainda em desenvolvimento e sem a empresa ainda a operar efetivamente. É possível também, por outro lado, que alguns desses conjuntos de responsabilidades se desdobrem, demandando processos, gerando tarefas diferentes do que normalmente são direcionadas ao time administrativo financeiro. São especificidades de cada negócio e você tem que estar preparada ou preparado para assumi-las. Como são 3 os grupos de responsabilidades que iremos tratar, vamos apresentá-los em 3 vídeos consecutivos aqui no canal. O primeiro é esse que você já está assistindo. Siga até o final, tem conteúdo de grande relevância para a sua carreira. Os 2 seguintes serão publicados nos próximos dias. Melhor, claro, inscreva-se agora no canal, ative as notificações, para que você seja avisado ou avisada assim que esses novos vídeos forem liberados. Ok, então começando pelo primeiro conjunto de responsabilidades.
Este primeiro contempla diversos processos que consomem a maior parte do tempo e da energia do gestor ou da gestora financeira e administrativa. Na verdade, a depender do nível de organização desses processos e da disponibilidade de sistemas para automatizar algumas tarefas, pode ser que esse primeiro conjunto de responsabilidades consuma todo o seu tempo. Estamos falando da parte operacional da gestão financeira e administrativa da empresa, ou melhor, estamos falando das seguintes rotinas, são 6: tesouraria, faturamento e reconhecimento da receita, orientação, acompanhamento e validação da assessoria contábil externa, ou seja, questões de contabilidade e impostos, as rotinas administrativas de pessoal, a gestão de contratos, especialmente na parte das cláusulas financeiras e administrativas dos contratos com clientes, fornecedores e parceiros, e as questões societárias e paralegais, a começar pela empresa no Brasil, mas já prevendo que futuramente a startup vai ser constituída nos Estados Unidos ou em algum outro país. Essas rotinas operacionais são o cerne da atuação da gestora ou do gestor financeiro e administrativo na empresa. E uma startup, especialmente ainda nas primeiras fases do ciclo de vida, antes da escalada, é provável que haja somente uma pessoa, talvez duas, cuidando dessas rotinas. Sendo assim, é muito provável que essa parte consuma todo o tempo e energia dessa pessoa ou desse time inicial. É você quem cuida desses processos todos na empresa onde trabalha? Sobra tempo para outras coisas ou fica só nesse operacional? Então, conta para mim aqui nos comentários, eu quero ler os comentários, eu quero saber como essa questão está efetivamente pegando para você aí na empresa onde você trabalha. É muito importante que você faça essa reflexão e quantifique quanto do seu tempo e da sua energia são despendidos diária ou semanalmente com as rotinas operacionais do administrativo financeiro. É esperado que representem a maior parte do tempo, é normal, mas se eles consomem toda a sua responsabilidade de trabalho, ou pior, se vira e mexe, você ainda passa do horário para poder complementar alguma tarefa, completar alguma atividade, aí é uma questão muito importante ser considerada. Você não será capaz de assumir responsabilidades além do operacional, não será capaz de expandir a sua atuação para questões de maior impacto, de maior prazo de realização nos resultados da empresa. Você não conseguirá assumir responsabilidades nos grupos 2 e 3 de responsabilidades que trataremos nos próximos vídeos, e aí não vai ter muito para onde correr. Alto risco de estagnação, frustração em doses crescentes ao longo da sua atividade profissional. A gente não quer que isso aconteça. Tenho certeza que você também não quer isso, ou mais importante, tenho certeza que você gostaria de expandir a sua atuação, assumir responsabilidades mais impactantes nos negócios da empresa, ser mais valorizado e ganhar mais. Por que não? A controladoria nasceu justamente para trilhar com você essa evolução, além do operacional, administrativo, financeiro e empresarial. Siga comigo, pois eu quero ver você assumir esse protagonismo tático, estratégico na empresa onde atua, ou quem sabe nas empresas para quem você vai passar a prestar serviço. Mas antes vamos elaborar um pouco mais sobre os itens que compõem o primeiro grupo de responsabilidades. Quando falamos de gestão financeira, administrativa e operacional, tratamos do seguinte. Vamos lá, o primeiro das 6 rotinas que trataremos nesse vídeo. Vamos lá comigo. Gestão de tesouraria. Talvez essa seja a parte mais visível do trabalho financeiro, pois ele inclui a gestão do contas a pagar e do contas a receber. Inclui também a conciliação bancária e as demonstrações e projeções do fluxo de caixa. Quero dizer, a demonstração do que ocorreu no caixa no período recente, nos últimos meses e semanas, nas operações da empresa, mas a comparação com o que era esperado que tivesse acontecido para identificar eventuais desvios em relação ao planejado. Mas mais importante, ou tão importante quanto, a projeção dos fluxos de caixa que ainda vão ocorrer, que vai dar base, que darão base à indicação de quanto tempo o dinheiro disponível em caixa vai durar, chamado runway, muitos termos em inglês, são muitos. A gente vai tratando deles ponto a ponto. Aproveitando mais um parênteses, acostume-se com os termos em inglês usados nesse mundo das startups, em especial no financeiro, porque eles lidam muito frequentemente com investidores estrangeiros, então a quantidade de termos em inglês e de siglas importadas é enorme. Nós vamos citá-las com frequência aqui nos conteúdos do Controladoria e faremos menção às traduções, vou adicionar uma explicação quando necessário. Bom, voltando. Vejam que logo nessa primeira atividade, a mais elementar talvez para o administrativo financeiro, já há oportunidade para atuação que vai além do operacional.
Essa atividade começa, é claro, com a gestão do contas a pagar e o acompanhamento do contas a receber. É fundamental que você estruture processos eficientes para essas rotinas. Não faz sentido programar pagamentos no banco todos os dias. O ideal é no máximo uma vez por semana, se não menos. Ainda no sistema de gestão, todas as contas a pagar futuras, no mínimo até o final do ano, devem estar programadas, ainda que por um valor aproximado ou previsto, né, nos casos em que deve se aguardar o faturamento do fornecedor. Fazemos isso para dar base a projeções de fluxo de caixa futuro, que é fundamental para a projeção do running. Ainda no contas a pagar, um processo eficiente garante ainda mais dois tipos de controles. Primeiro, as contas são devidamente validadas antes de seguirem o fluxo, ou seja, a nota fiscal recebida veio completa, corretamente preenchida, condizente com o contrato ou com o pedido de compra, ou no mínimo com a informação que circulou internamente sobre aquele serviço ou produto que estariam comprando. Ainda, o segundo ponto, as instruções de pagamento, seja via boleto, fatura, guia de imposto ou mesmo transferência bancária, PIX, o que for, vieram também corretas, condizentes com as regras internas para pagamentos a fornecedores. Tá? Nós vamos gravar vídeos específicos sobre a rotina de contas a pagar, sobre esses diversos controles e procedimentos que podem ser implementados e que aumentam muito a efetividade desse trabalho. Me conta aí, o que mais pega para você na hora de gerenciar o contas a pagar? Eu quero ler esses comentários, eu quero realmente colher essas questões para poder tratar nos vídeos que nós vamos elaborar sobre esse tema. Bom, quando falamos do contas a receber, por outro lado, também precisa seguir um processo que funcione no dia a dia. É verdade que a origem dessas contas é o faturamento, seja dos produtos vendidos ou dos serviços prestados. Nós vamos falar em seguida sobre isso. Mas antes, vamos tratar das faturas que estão em aberto no sistema. Quem primeiro precisa receber a informação clara sobre isso é o cliente, que vai pagar aquele valor, né, que está devendo aquele valor. Ele precisa ser corretamente orientado sobre os valores em aberto, que ainda vão vencer ou que já estejam atrasados, sobre formas e meios para pagamento, sobre o que está contido em cada fatura, sobre eventuais juros e multa, se atrasar, se for o caso. Boa parte dos atrasos no recebimento das faturas não é inadimplência de verdade, acredito que já tenho percebido isso nos casos de vocês, considerando inadimplência quando o cliente tem clareza sobre o valor que está devendo à empresa e não realiza o pagamento, seja por alguma divergência comercial ou contratual, ou porque ele não tem dinheiro em caixa mesmo. Tá? A maior parte dos atrasos é devido a falhas operacionais do lado do cliente, talvez porque ele não tem uma gestão financeira qualificada, como a comunidade de controladoria, porque não deram atenção à mensagem com a cobrança, porque não programaram o pagamento, porque perderam o boleto. Às vezes, não podemos também deixar de considerar por falhas operacionais da empresa credora, que emite o faturamento, né, que envia a fatura de cobrança. Porque não faturou no dia certo, porque enviou o e-mail para o endereço errado, porque não registrou o boleto no banco, né? Quantas vezes, né? Quem nunca? É muito comum em casos desse tipo que cobranças simples, realizadas no mesmo dia do vencimento da fatura ou logo no dia seguinte, muitas vezes já sejam suficientes para resolver a pendência. Cabe ao financeiro, então, cabe a você, gestora ou gestor financeiro e administrativo da empresa, acompanhar a evolução dessas faturas, dar baixa nos recebimentos, estruturar processos que garantam a correta informação aos clientes. Tendo os processos de contas a pagar e de contas a receber fluindo corretamente no dia a dia, mantendo o sistema de gestão atualizado, tanto para os lançamentos e as movimentações financeiras que já ocorreram, quanto o que ainda vai ocorrer, a conciliação bancária é feita sem qualquer dificuldade e também já não agrega mais muita informação, porque apenas confirma o que já estaria correto no sistema, né, casando ali os saldos das contas bancárias com que está no sistema, né? Falando em sistema de gestão, um parênteses pequeno, que sistema que vocês usam aí na empresa ou na startup onde você atua? Vou lançar uma pesquisa atrelado à avaliação aqui do vídeo para saber um pouco sobre essas práticas de gestão que você realiza no seu dia a dia financeiro e administrativo. Bom, agora atenção. Chegamos num ponto extremamente importante da gestão financeira em startups, especialmente a gestão de caixa. Você precisa entender esse ponto com clareza, pois a sua compreensão terá grande valor tático e estratégico para a empresa e será reconhecido pelas lideranças. Quando tratamos de startups, especialmente quando elas seguem o ciclo de vida mais comum, em que recursos financeiros são captados com investidores para custear o desenvolvimento da aplicação, a operação e o crescimento até que o negócio alcance a própria sustentabilidade, a gestão de caixa é absolutamente fundamental. Basicamente, a empresa não tem entrada financeira suficiente para sustentar a operação,
mais do que isso, né? Na verdade, é bem provável que as saídas superem várias vezes, 10, 15, 20 vezes as entradas. Não é que não tem entrada suficiente. O desencaixe é muito superior, né, na empresa em relação a essas entradas. O que sustenta o negócio, logo ainda nos primeiros passos e durante um tempo considerável, enquanto o produto está sendo desenvolvido e o mercado está sendo atacado, é o dinheiro que entra vindo de investidores. Esses recursos entram na conta e devem durar por X meses. Quanto? Até a próxima captação, né, basicamente. É como postos de gasolina em uma longa estrada. Precisamos colocar combustível suficiente para chegar até o próximo. Se acabar antes, o carro vai morrer e teremos que ser rebocados. Na startup acontece um processo muito parecido. O fluxo financeiro na startup segue a mesma lógica. Então, saber com a melhor precisão possível quanto de dinheiro está saindo mensalmente é fundamental. Quanto de dinheiro sai mensalmente, chamado cash burn, ou literalmente a queima mensal de dinheiro. Isso em termos líquidos, porque algumas entradas podem estar ocorrendo, tanto oriundas da própria operação, caso a empresa já esteja monetizando, quanto da aplicação financeira dos recursos que foram recebidos. E aí, com isso, estimar o runway, ou seja, por quanto tempo o dinheiro disponível vai durar. Tá? É uma conta simples, quando disponíveis as informações, o que precisa, na verdade, é justamente saber esses valores, né, do quanto que sai mensalmente e do quanto que tem disponibilidade de caixa para poder saber quanto tempo o dinheiro vai durar. Essa informação do runway é fundamental para os fundadores da startup, especialmente o CEO, pois ele precisa planejar a condução do negócio como um todo, mas olhando para o futuro próximo, imaginando quando que será possível realizar a próxima rodada de captação de investimentos, onde está o próximo posto de combustível. Mas não basta deixar o tempo passar. Resultados concretos da operação precisam ser apresentados aos potenciais investidores da próxima rodada. Então, o dinheiro disponível deve ser suficiente para custear as realizações necessárias e ao longo de um determinado período em que dê tempo de colher os resultados, de apresentá-los a um monte de gente, de comprometê-los com o investimento na startup e dos novos recursos caírem na conta. Tudo isso antes do dinheiro acabar. É um sufoco, mas é um sufoco absolutamente suportável se esse processo todo é conduzido com informações claras e assertivas sobre os fluxos de caixa da empresa, sobre a disponibilidade de caixa, sobre as saídas líquidas mensais, o cash burn, e sobre o tempo que o dinheiro atual vai durar, o runway. Não é qualquer gestor ou gestor financeiro que dá segurança aos fundadores das startups com essas informações, que vai além do, eu acho que, é possível que... Tenho certeza que você sim, você controller, gerencia o dia a dia da tesouraria com uma efetividade tal e gera informações sobre os fluxos de caixa da empresa com tal assertividade que as projeções de cash burn e runway são muito precisas. É uma base sólida à gestão estratégica da empresa. Você, a partir desse trabalho, dessa segurança que gera aos fundadores da startup, é fundamental à gestão do negócio. Ok, falamos sobre a gestão da tesouraria, uma parte do trabalho que deve consumir a maior parte do seu dia a dia.